Mais de 30 milhões de brasileiros são obesos e o sonho de muitos é conseguir comer menos. Uma alternativa para o prato ficar mais leve seria a cirurgia bariátrica, né? E com a ajuda de um psicólogo, eu vou conversar agora sobre a importância desse acompanhamento antes, durante e depois das cirurgias bariátricas. Está comigo aqui o Robson Menezes. Bom dia, Robson. Bom dia para você. É difícil quando as pessoas tentam várias alternativas e não encontram uma solução e aí partem para a cirurgia bariátrica, mas não é só o fato de fazer a cirurgia, né? Bom dia, Fabiola. É verdade. O Brasil, ele é o segundo país no mundo com maior índice de procedimentos bariátricos, só perde para os Estados Unidos, né? Que também é o campeão em obesidade dos Estados Unidos. Hoje no Brasil, 50% da população está acima do peso, ou no sobrepeso ou na obesidade. E aí o cenário vem fazendo com que as pessoas cada vez mais venham buscando o procedimento cirúrgico como um dos recursos que possibilitem essa perda de peso. O que nos preocupa e o que nos traz aqui hoje é falar um pouco sobre os fatores que estão envolvidos psicológicos dentro desse procedimento, né? Porque a gente entende que a cirurgia ela faz com que o sujeito tenha uma redução no estômago, mas o que leva normalmente a maioria das pessoas a ganhar peso não é o estômago, é a cabeça, né? Então, esse acompanhamento em especial o processo de avaliação psicodiagnóstico que é feito para evidenciar se a pessoa tem ou não perfil psicológico e o acompanhamento pós são essenciais. Só que nem todas as pessoas pensam assim, é por isso que muita gente acaba engordando tudo novamente, né? Ele não dá a devida importância ao acompanhamento psicológico. Isso. O Conselho Federal de Medicina, através da resolução 1942 de 2010, normatiza o procedimento da avaliação psicológica e do procedimento da cirurgia bariátrica. Então, ele traz a importância de, na equipe médica do procedimento, ter o acompanhamento do psicólogo. A gente sabe de alguns dados que dizem que aproximadamente 25% das pessoas que se submetem ao procedimento voltam a engordar. E voltam a engordar porque essas pessoas não conseguiram, de certa forma, solucionar os conflitos, né, que levavam aquela pessoa a ganhar aquele peso, seja uma ansiedade excessiva, seja uma compulsão alimentar, seja um transtorno alimentar, ou seja uma dificuldade em relação à representação do alimento. Então, por exemplo, para algumas pessoas o alimento tem uma representação de afeto. Então ela está triste, ela busca afeto no alimento, ela tem um conflito, ela busca afeto no alimento. E aí quando você tira esse alimento, porque o que a cirurgia faz é isso, e a pessoa não consegue ressignificar, o que é que acontece? Essa pessoa acaba sentindo falta do afeto e deprime. Então o índice de depressão é muito grande, o índice de compulsão, a mudança da compulsão, seja pela compra, seja pela bebida, seja pelo acaba sexo, desenvolvendo alto. outras coisas, né? Isso, exato. A pessoa está impedida de comer, só que a sua compulsão permanece, porque não foi trabalhada, não foi tratada, então ela acaba sendo desviada para um outro foco. O índice de divórcios é muito alto pós-cirurgia, por conta de todos os conflitos que estão envolvidos na mudança de um corpo de algumas pessoas que, em algumas situações, não estavam preparadas para vivenciar toda essa mudança. Ele vai ser um ex-obeso e ele precisa se acostumar com essa ideia. Ele precisa se perceber dessa forma, porque algumas pessoas, inclusive, foram obesas a vida inteira. E aí, quando elas se veem com um IMC dentro da normalidade, né, dentro daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o que é que acontece? Ela não se reconhece naquele sujeito. E aí a importância essencial do pós-cirúrgico ter o acompanhamento psicoterápico. Mas tão importante quanto esse acompanhamento pós é o diagnóstico que é feito, né? Então, quando os médicos encaminham essa pessoa para que ela venha apresentar um atestado psicológico, um laudo psicológico, indicando que ela tem uma condição psicológica favorável, o psicólogo ele vai fazer de 8 a 10 encontros, vai variar de cada situação, até 12 encontros, dependendo,
de anamnese e de aplicação de testes psicológicos de personalidade para verificar indicadores de estresse, de depressão, de compulsão, de ansiedade, problemas relacionados ao controle, dificuldades em lidar com conflitos. E aí, a partir daí, ele vai olhar para aquele sujeito e ele vai entender se aquele sujeito apresenta naquele momento uma condição favorável, porque às vezes não quer dizer que o sujeito não pode fazer a cirurgia, quer dizer que ele precisa de um acompanhamento maior antes, para trabalhar alguns conflitos, para superar uma depressão. Né? Mas, digamos assim, esse acompanhamento tem que ser mais específico ainda do que no normal. Isso, para depois que ele conseguir sair de um momento excessivo de ansiedade ou de um momento depressivo, ou conseguir entender e ressignificar as questões relacionadas ao alimento, aí sim ele vai estar preparado para vivenciar o procedimento. E vai viver mais feliz, né, depois de todo esse processo, essa luta. E vai estar preparado para as mudanças que o procedimento vai exigir. Então, vai exigir disciplina, vai exigir atividade física, vai exigir acompanhamento nutricional, coisas que normalmente eles não conseguiam fazer antes. Então tem que se acostumar com tudo isso, né, Robson? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez por sua orientação. Eu que agradeço o espaço.